Paz seja convosco, povo de Deus. Mais uma vez estamos aqui para trazer algo da parte de Deus ao teu coração. E nós queremos meditar hoje na palavra de Deus, numa palavra que nós ministramos em nossa igreja. Aí nós queremos compartilhar com você o texto de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, o tema da mensagem é: o pregador é responsável por aquilo que prega. Tá? O pregador é responsável por aquilo que prega. Então diz assim a palavra de Deus, 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cujas face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Versículo 7. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Queridos, todo pregador é responsável por aquilo que prega. Todo pai é responsável por aquilo que fala a seus filhos. Todo marido é responsável por aquilo que fala a sua esposa. E toda esposa é responsável pelo aquilo que fala ao seu marido. Nós estamos diante de uma palavra em que o próprio pregador, em que o próprio profeta, ele experimenta daquilo que ele falou, daquilo que ele pronunciou. Até ele sente na pele, a força do poder da palavra que ele mesmo proferiu. A Bíblia diz que Elias desafia o rei Acabe, desafia o rei, um rei que tinha se desviado da presença de Deus, um rei que se afastou da presença de Deus. Então, o profeta é enviado a Acabe e ele então direciona a sua palavra dizendo que não iria chover de acordo com a sua palavra, de acordo com a minha palavra, não vai chover sobre a face da terra. E aí Deus vem e diz assim: olha, tu vai morar em um lugar que ali eu vou te sustentar, e ali tu vai beber da água do ribeiro, e alguns animais vão te trazer alimento durante o dia e durante a noite. Só que a Bíblia diz que passados os dias, a Bíblia diz que o ribeiro secou, não havia água para o profeta beber. Então ele teve que sair de lá o mais rápido possível. Por quê? Porque ele tinha profetizado, ele tinha determinado que não iria chover. E a Bíblia diz que a terra já começou a ver os sinais do profeta se cumprindo, a palavra do profeta se cumprindo através da secura. Não havia chuva, não chovia, os mananciais de água começaram a secar e houve aquela crise, houve aquela falta, houve aquela escassez de água naquele período, porque Deus queria trazer uma lição, não só para o rei Acabe, um rei ímpio, um rei que tinha se afastado da presença de Deus, mas também dar uma lição para as pessoas, dar uma lição para o povo, porque nós precisamos depender exclusivamente
da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós devemos ser pessoas dependentes totalmente de Deus, estarmos com a nossa confiança voltada totalmente para Deus, porque Ele é o único que pode suprir todas as nossas necessidades. Deus é o único que pode nos tirar da escassez, da falta, da carestia, da crise. Deus é o único que nos tempos difíceis é o único que está conosco, e nós cremos nisso. E o profeta teve que também experimentar aquilo que ele tinha dito. Aquilo que ele tinha proferido, ele também experimentou na sua vida o poder da palavra, o poder de profetizar, o poder de dizer que não iria chover, e a Bíblia diz que não choveu. E o profeta sente na pele também o reflexo de suas palavras. Mas Elias é um profeta de Deus, mas Elias é um homem de Deus. Amém, queridos? Cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo que você pronuncia, porque você pode também receber também aquilo que você fala, aquilo que você diz. Você também pode experimentar do poder da palavra, do poder de pronunciar. Muito cuidado com aquilo que você pronuncia. A Bíblia diz que o rei Davi, ele adultera, ele se prostitui, deita com Betseba, e a Bíblia diz que a Betseba ficou grávida, ficou gestante, e falou a Davi, e Davi então manda chamar o seu marido não vai para casa, seu marido fica rodeando no palácio. Davi embebeda Urias não retorna para sua casa, e a Bíblia diz então que Davi tem uma atitude, colocar Urias na frente de batalha para que morresse, para que ele morra. Então foi dito a Joabe, Joabe fez como rei, e a Bíblia diz que Urias morreu pela determinação de Davi, tentando esconder o seu pecado. Então o profeta Natan foi enviado a Davi, e Davi lhe conta uma parábola dizendo: havia um homem rico que tinha só uma cordeirinha, que tinha só uma coisa bem pequena, bem frágil. Veio um viajante, tomou aquela posse daquela cordeira e ficou com ela, e tomou daquele homem. E pelo poder da palavra que Davi sentenciou diante do profeta, foi a causa da sua ruína. Davi disse: esse homem tem que ser morto, esse homem tem que pagar, esse homem tem que restituir. E o profeta Natan disse: Davi, tu é esse homem. Deus poderia te dar muito mais do que você pudesse imaginar, mas como você pecou, como você adulterou, e você mesmo pronunciou a sentença, pela tua palavra, pela tua boca serás condenado, e pela tua boca serás justificado. Amém? Então, queridos, cuidado com aquilo que você fala. Eu vi há um tempo desse alguém chamando outra pessoa de fracassado. Você é um fracassado. Repreenda em nome de Jesus toda palavra de maldição. Repreenda em nome de Jesus toda palavra contrária. Repreenda, anule, desfaça em nome de Jesus. Então a Bíblia diz que Elias teve que sair dali, porque o ribeiro secou. Então a Bíblia diz que Elias foi enviado, Elias foi enviado à casa de uma viúva, a viúva de Sarepta. Foi enviado a viúva de Sarepta. Deus disse assim, olha, a palavra de Deus assim: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali esse que ordenei, e ali é uma viúva, mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que a mulher estava ali, uma mulher viúva, apanhando lenha,
Ele a chamou e lhe disse: traz, peça uma vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e disse: trazei-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela lhe disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente punhada de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-la para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora, depois fará para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Amém, queridos? Então o profeta Elias é enviado a Sarepta de Sidom, aonde Deus tinha ordenado a uma viúva que desse, que sustentasse a Elias ali naquele tempo de crise, naquele tempo de carestia e naquele tempo de falta. Agora preste atenção nas características do milagre que acontece na nossa vida. A Bíblia diz que aquela mulher, ela não tinha nada, ela estava esperando a morte, mas preste atenção, como é que Deus faz? Deus age nas pequenas coisas, Deus age nas pequenas atitudes, Deus age através dos pequenos milagres, porque muitas pessoas querem alcançar coisas grandes, mas querem começar do topo. Muitas pessoas querem alcançar o sucesso, mas elas não querem começar pelas pequenas coisas. A Bíblia diz que Elias pediu para aquela mulher um copo de água, tá? E preste atenção, ele pede água, e havia uma falta de água, e havia uma falta de água naquele tempo, mas aquela mulher ainda tinha um pouco de água no seu reservatório, e a Bíblia diz que quem dá um copo de água a um profeta, receberá galardão de profeta. E a Bíblia diz que não perderá o seu galardão. Galardão é prêmio, é conquista. Então preste atenção, a Bíblia diz que aquela mulher, obedecendo a voz do profeta, lhe deu um copo com água. Muitas pessoas querem ser abençoadas, querem conquistar, mas não querem honrar a Deus, mas não querem honrar os profetas, os homens de Deus, os verdadeiros servos do Senhor, que estão ali como boca de Deus para profetizar, para declarar bênção sobre o povo, para declarar bênção sobre a igreja. Tem muitas pessoas que não querem honrar, que não querem abençoar, como essa viúva que obedeceu a palavra do Senhor, que obedeceu a palavra do profeta e trouxe o copo com água. Quem dá um copo de água a um dos pequeninos não perderá o seu galardão. E aí Elias então diz assim para ela: olha, quando tu fizeres o bolo, faz um bolo pequeno para mim, faz primeiro para mim, porque a primeira parte pertence ao Senhor, a primeira parte é de Deus. Tudo que nós temos pertence ao Senhor, tudo que nós temos pertence a Deus, tudo é consagrado, a primeira parte é dele. E ela foi, e ela obedeceu a voz do profeta. Preste atenção que ela está fazendo o bolo, é na lenha, ela apanhou a lenha, ela foi fazer o bolo para o profeta, porque ela estava naquela expectativa de morrer, porque não havia nada, havia uma crise, havia um tempo de carestia, de falta. E a Bíblia diz que o profeta Elias foi à casa daquela mulher e Deus abençoou a casa daquela mulher, porque a Bíblia diz que não temas, vai e faz conforme
A tua palavra, porém, faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. E a Bíblia diz assim, olha, foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Muitos dias da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Querido, Deus ainda fala, Deus ainda usa os seus profetas. Coisas irão multiplicar nessa casa, neste lar, o óleo, a farinha irão multiplicar. Deus vai nos tirar dessa crise, Deus vai nos tirar desse momento, desse tempo ruim. Deus vai fazer abundar de maneira poderosa este lar, esta casa, esta família. Coisas grandes irão acontecer. Eu profetizo em nome de Jesus que o milagre da providência divina, eu falo como homem de Deus, como profeta do Senhor, que grandes coisas o Senhor irá fazer neste lar, no nome de Jesus, começando pela nossa vida, começando pela minha vida. Os milagres do Senhor irão acontecer no nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Versículo 18. A Bíblia diz que Elias ficou na casa daquela mulher alguns dias. E a Bíblia diz que morreu o filho daquela mulher. E uma coisa interessante que eu achei aqui, no versículo 17... Depois dessas coisas, depois de todos esses acontecimentos, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito até que nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Amém? Quando eu li esse texto, me deu um nó na minha mente, porque na minha concepção, como essa mulher era viúva, eu achava que ela tinha matado o seu marido. Essa era a minha visão, essa era a minha concepção. Mas, na verdade, analisando todo o texto e a expressão que ela usa, iniquidade, né, não significa que ela tinha tirado a vida do marido, mas que o seu marido tinha morrido de outra forma. Tá? E essa mulher é viúva, a Bíblia diz que ela é viúva. Então, a viúva, nesse tempo, viveu totalmente da dependência de Deus, totalmente, exclusivamente da dependência de Deus sobre a sua vida. Eles não tinham subsídio do governo, não tinham subsídio de nada, dependiam exclusivamente da mão de Deus, da ação de Deus sobre ela. Então, quando ela fala sobre iniquidades, que o filho dela tinha morrido, parece que a mentalidade, a mente dela passou teve aí uma visão do que ela já tinha feito no passado. Então, a morte do seu filho veio lhe trazer lembranças desagradáveis. E tudo que ela não queria lembrar dessas coisas. Queres trazer a memória, vieste aqui trazer a memória a minha iniquidade? Então, a palavra iniquidade, queridos, do grego significa uma condição de quem não cumpre a lei. Iniquidade significa alguém que não cumpre a lei. Ou seja, aquele que não cumpre a lei de Deus e peca de forma constante contra ela e entra em uma condição de vida que se chama iniquidade. Ou seja,
Tem muita gente achando aí que é alguma coisa e não é. Existe muitas pessoas achando que é alguma coisa e não é. Existe muitas pessoas achando que é o melhor e não é. Existem muitos pregadores, né, que estão pregando aí que não são pregadores. Existem muitas pessoas fazendo aquilo que não deveria fazer. Então, quando a Bíblia revela, que ela diz iniquidade, ela está dizendo que ela é uma pessoa que não obedece à lei de Deus. Que ela não obedecia à lei de Deus. Que ela pecava de forma consciente. Iniquidade aí é pessoa que peca de forma consciente. Sabe que aquilo que está fazendo é errado, mas faz. Entendeu? Sabe o que está fazendo, mas faz mesmo assim. Que sabe que aquilo que está fazendo é errado, mas faz. É como uma pessoa quisesse se libertar de algo e ela não consegue. Ela não consegue se libertar. Ela não consegue se livrar. Muitas pessoas não conseguem se libertar da prostituição. Estão desobedecendo a lei de Deus, desonrando o seu corpo. Né? E entra nesse estágio de iniquidade. Muitas pessoas fazem isso com consciência. Muitas pessoas fazem coisas erradas conscientemente. Estão, elas estão na condição de que não estão cumprindo a lei de Deus, não estão desobedecendo, não estão obedecendo a Deus, estão pecando de forma consciente. Então, essa era a condição da mulher. Aquilo que a gente tem que entender, como diz a palavra de Deus, e passar de forma com aquilo que a palavra está dizendo. Então, o que Elias faz? Elias ora com o menino, ora para que o espírito da criança volte novamente, porque não era essa condição, na verdade, não era essa condição. Uma lição que nós devemos aprender, porque muita gente peca e ela não confessa. Ela fica encobrindo as suas transgressões, seus pecados. E a Bíblia diz que quem encobre as suas transgressões nunca prosperará. Entendeu? Nunca prosperará. E existe uma separação daqueles que pecam. A Bíblia diz que Deus não ouve a oração. Estão afastados de Deus. Estão fazendo coisas erradas, mas mesmo assim estão dizendo que não estão fazendo, não estão fazendo. Então, Elias pega o menino, Elias pega a criança e ora a Deus, e pedindo misericórdia, pedindo clemência na vida daquele menino. Então a Bíblia diz assim, ele clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro, afligiste matando seu filho? E o Senhor ouviu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Todos os teus sonhos, tudo aquilo que estava morto na minha vida, na sua vida, vai viver, vai ganhar vida, vai ganhar projeção, porque eu creio no Deus que pode todas as coisas. Tudo aquilo que estava morto, tudo aquilo que o inimigo tentou tirar, tudo aquilo que o inimigo te acusou pelos teus pecados, pelas tuas transgressões, pela tua iniquidade, Deus já te perdoou, Deus já te sarou, e Ele vai te abençoar, Ele vai te prosperar no tempo da crise, no tempo da seca, no tempo da falta. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, que Deus te abençoe. Que Deus possa te abençoar de uma maneira poderosa. Shalom. Fica com Deus. Até a próxima.